Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, bem-vindos aqui à nossa aula 6 do nosso curso de Introdução à Informática. Hoje a gente vai falar sobre os ambientes de desenvolvimento, tá bom? Então, vamos lá para a gente ver quais os tópicos a gente vai cobrir hoje. Os nossos tópicos hoje, a gente vai falar um pouco, né? Primeiro, vamos fazer a definição, o que é um ambiente de desenvolvimento, tá certo? Depois a gente vai responder a seguinte questão: por que usar um ambiente de desenvolvimento, né? Ao invés de, por exemplo, eh, fazer todo o meu código em um editor de texto e depois compilar, é um exemplo bem básico, né? Já vai responder a nossa pergunta. E vamos falar sobre os tipos de desenvolvimento. Vamos falar o que é um desenvolvimento de ambiente integrado, né? Ou a famosa IDE. O que é uma IDE? A gente vai responder na aula de hoje. Vamos falar também sobre os tipos de IDE que existem, tá certo? Então, beleza, vamos lá começar falando aqui, né? Primeira coisa, o que é um ambiente de desenvolvimento? Aqui já está dando a definição. Ambiente de desenvolvimento é um espaço que vai permitir a gente, como desenvolvedor, criar uma aplicação ou um sistema sem que a gente afete a versão ativa do produto. Por exemplo, pegar o exemplo aqui do iFood, né? O iFood ele está rodando, todo mundo consegue pedir uma refeição lá pelo iFood, e ao mesmo tempo ele está se desenvolvendo. A todo momento o pessoal lá, o time do iFood, eles conseguem trazer melhorias, novas funcionalidades, sem que, para isso, eles tenham que parar vamos chamar de aplicativo, que está em execução, tá certo? Então, esse que é o espaço de trabalho, né? Você tem um espaço de trabalho de desenvolvimento que, mesmo eu fazendo teste, modificações nele, ele não afeta o que já está em execução, tá certo? Então, é isso que é um ambiente de desenvolvimento. Essas alterações elas vão incluir não só o desenvolvimento de novas características, né, ou funcionalidades, como manutenção também, você consegue dar manutenção do código, depurar o código, né, fazer aplicação de patches, ou seja, novas funcionalidades ou correções no aplicativo ou no sistema. Aqui a gente está falando de aplicativo, mas serve a mesma coisa, por exemplo, para uma página web, um sistema web ou qualquer coisa do tipo, tá? O foco aqui, como o nosso curso é de aplicativo, os exemplos vão ser voltados para aplicativos. E por que usar um ambiente de desenvolvimento, né? De maneira geral, a gente não tem um ambiente de desenvolvimento. Aliás, melhor dizendo, a gente tem um ambiente de desenvolvimento com mais de um servidor. Então, a gente tem camadas de servidor que vão me possibilitar exatamente o que eu falei anteriormente. Fazer alterações, fazer depuração, enquanto um código ele está em execução, tá? São essas 4 camadas de servidor que me possibilitam isso. Então, essas alterações que a gente faz, elas são implementadas em diferentes ambientes antes de serem lançadas para o público em geral, né? Cada um desses ambientes aqui é basicamente rodando em um dessas 4 camadas de servidor. Vou explicar daqui a pouco quais são cada uma dessas 4 camadas, tá? Aí, o que a gente consegue fazer, né? Eu consigo modificar o código, exatamente o que eu falei anteriormente, sem afetar a versão que está sendo utilizada. Por quê? O meu servidor de teste ele é diferente do meu servidor que está em execução, que a gente chama de servidor de produção, tá? Então, é assim que eu consigo executar os meus testes, fazer minhas manutenções, aplicar novas funcionalidades, sem que, com isso, eu altere a aplicação que o usuário está experimentando e tenha, com isso, uma má experiência no aplicativo, né? E a gente tem 4 características básicas que tornam vantajoso utilizar um ambiente de desenvolvimento, né? Que é simplificar, melhorar, padronizar e minimizar. Vamos entrar em detalhe em cada uma dessas aqui agora. Primeiro, por que você usa o ambiente de desenvolvimento? Para simplificar o fluxo de trabalho. Quando você está trabalhando com o ambiente de desenvolvimento, fica mais fácil você configurar sua ferramenta de desenvolvimento. Quando pegar o exemplo contrário, que vai ficar fácil. Se você não usa um ambiente de desenvolvimento, você vai ter ferramentas espalhadas por diversos locais, que às vezes vai ser difícil você integrar isso tudo, né? Então você tem que trabalhar em vários ambientes, tem que abrir vários softwares para poder dar manutenção, para poder programar, para poder compilar e assim por diante. Então, o ambiente de desenvolvimento vai simplificar esse fluxo, tá certo? Segundo, por que eu uso o ambiente de desenvolvimento? Para poder minimizar possíveis erros.
o ambiente de desenvolvimento ele me permite testar cada código de maneira individual, né? Eu consigo até rodar testes automatizados dentro do ambiente de desenvolvimento. Isso vai facilitar o quê? Às vezes o próprio teste automatizado ele vai conseguir ver uma falha no meu código. Então, antes de você levar isso para produção, né, a falha já é identificada pelo próprio ambiente. Então, ali na raiz do problema, tá certo? E com isso, você consegue corrigir o código antes de enviar ele para o usuário final, tá certo? Terceiro, por que eu vou usar o ambiente de desenvolvimento? Para melhorar a minha produtividade. Com o ambiente de desenvolvimento, a gente consegue executar várias tarefas simultaneamente, né? Ou com o ambiente de desenvolvimento, eu consigo que vários desenvolvedores eles trabalhem no mesmo projeto, tá? Então, isso melhora bastante a produtividade, porque você vai paralelizando as tarefas. E com isso é lógico que você vai ter ganho. E por último, o último motivo para a gente poder utilizar um ambiente de desenvolvimento é por conta da padronização, tá certo? Então, como eu estou trabalhando no mesmo ambiente com vários desenvolvedores, né, isso vai facilitar exatamente a colaboração entre esses desenvolvedores. Você tem um padrão de software, você pode, por exemplo, gerar uma máquina virtual que já está tudo configurado ali, então, para quem é um desenvolvedor júnior, né, um desenvolvedor iniciante, fica mais fácil para ele começar a trabalhar, para ele integrar com o time, para ele poder colaborar, ok? Então, tudo isso vai facilitar bastante e vai fazer com que seja muito mais eficiente a gente trabalhar com o ambiente de desenvolvimento, tá certo? Então, vou cortar esse vídeo por aqui. A gente continua na parte 2, onde a gente vai falar sobre essas 4 camadas de servidores que fazem parte do meu ambiente de desenvolvimento, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.